Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre oração. Já temos visto isso há um bom tempo, e o que é maravilhoso é que a gente vai aprendendo que a Bíblia ela tem muitas coisas a nos ensinar sobre oração. A gente pode começar com o entendimento, né, de oração bem pequenininho, mas a Bíblia ela quer ampliar o nosso entendimento, a nossa profundidade na nossa vida de oração, nessa prática de oração. E nós estamos vendo grandes homens de Deus que tiveram muitas experiências com Deus e deixaram registrado essas experiências que eles tiveram através da prática, da vida de oração. Então, nós vamos ver aqui, a semana passada a gente viu a primeira regra que João Calvino, ele usava para a vida dele, pessoal, né, de oração. E hoje nós vamos ver a segunda regra, né, um segundo princípio que Calvino, ele entendia que era extremamente importante. Quando a gente pensa em oração, ele entendia, pense nesse assunto aqui, nesse princípio aqui, né? Era o que ele fazia na vida dele e ele deixou registrado para que a gente aprendesse também. Então vamos lá. Ele fala sobre humildade espiritual. Vamos ver o que é que ele tem em mente quando ele falava sobre humildade espiritual. Quando ele fala sobre humildade espiritual, Calvino ele está falando sobre uma dependência de Deus, né? E uma prontidão. Então, é uma dependência de Deus e uma prontidão em reconhecer e arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados. Então, reconhecer a Deus, depender de Deus, quando ele falava em oração, quando ele praticava oração, ele tinha em mente isso. Eu dependo de Deus para tudo. E dependo de Deus, inclusive, para que ele me perdoe. Porque eu sou falho, eu peco, né? Então, Calvino ele falava, olhe para Deus, perfeito, grandioso, dependa dele, olhe para você mesmo e identifique, né, as falhas, as faltas que existem em você. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele diz que muitas vezes a gente tem uma noção de oração e meio que espiritualiza de uma maneira ruim essa prática, sabe? Eu não sei se você já viu, eu já vi muito isso acontecer, de pessoas que falam assim, normalmente, né? Conversam, mas que quando vão orar, e principalmente quando vão orar em público, a voz muda, né? As palavras mudam, parece que tem que orar com uma palavra super rebuscada, difícil, que às vezes você nem entende o que a pessoa está falando. É claro, ela está orando para Deus, né? Não está orando para a gente, né? Mas isso mostra o quê? Que a pessoa ela tem um entendimento de que a hora que ela está orando é algo tão assim, né, fora da realidade, não sei, que ela muda quem ela é. E Calvino diz assim: não coloque essas máscaras. Ou uma coisa ainda muito pior, né? A pessoa ela tem todas as suas falhas, os seus pecados, mas não reconhece, não se arrepende e se coloca numa posição, quando vai orar, de super espiritual. Sabe como os fariseus, que Jesus confrontou muito duramente na época que ele estava aqui, no ministério dele? Por quê? Porque os fariseus, eles não reconheciam os seus pecados, se achavam perfeitos, né? Ou escondiam os seus pecados, e na frente das pessoas eles colocavam uma máscara de super espiritualidade. E isso não é ser verdadeiro. E a oração, ela nos chama a esse relacionamento verdadeiro de quem a gente é.
E quando a gente fala de quem a gente entra na questão de que ainda vivemos num mundo onde existe a natureza pecaminosa em nós. E nós falhamos, e nós erramos. E quando nós olhamos para essas falhas, a oração ela deve nos levar a um arrependimento, a uma dependência de Deus, sabendo, Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu careço e dependo da sua graça para me alcançar, para me limpar, para que eu tenha de verdade acesso à tua presença, não porque eu não falho, pelo contrário, mas pela tua graça, pelo teu perdão que me abre o caminho para poder falar com o Senhor. Então, Calvino, ele está dizendo, não coloque uma máscara quando você vai orar, pelo contrário, abra o seu coração. Seja autêntico e verdadeiro. Mas vamos continuar. Vamos lá. Quando nós oramos, né, nós devemos ser muito sinceros com respeito às nossas falhas, às nossas fraquezas. Né, de novo, ele vai falar, não colocando nenhuma máscara, né, querendo impressionar Deus, né? A Bíblia é muito clara em dizer, Deus não olha o exterior, ele olha o coração. No coração não dá para pôr máscara. Coração é aquilo que é, né? E Deus olha o nosso coração. Então, a oração, ela nos faz ter esse entendimento, né? De que nesse momento eu estou falando com Deus e o meu coração está sendo visto por Ele. Não adianta eu querer impressionar com palavras bonitas, né? Com o que eu vou falar, não, é aquilo que está no coração. Então, ser autêntico, sincero. E ser, né? Aqui ele fala, nós devemos nos aproximar de Deus, sabendo que a nossa única esperança está na graça de Deus. E sermos sinceros acerca das nossas dúvidas, dos nossos temores, dos nossos vazios. Tem gente que fala assim, não, mas eu não posso falar na oração que eu estou me sentindo triste, abatido, depressivo, eu não posso falar na oração. Deus está vendo o nosso coração. Ele já sabe. É importante a gente falar mais para a gente do que para Deus, porque Deus já conhece tudo. Lá no Salmo 139, eu gosto muito que lá o Salmo diz assim, que antes da palavra vir à nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, para que falar? Né? Por quê? Porque é uma conversa e é onde a gente abre. Quando a gente fala, a gente está ouvindo o que a gente está falando e a gente começa a colocar para fora aquilo que está aqui dentro. Deus já conhece aquilo que está aqui dentro, mas muitas vezes a gente não conhece o que está aqui dentro. E a oração, ela tem esse poder, sabe? Da gente abrir o coração e colocando para fora essas coisas e deixando Deus agir. Você pega os salmos são praticamente isso. Os salmistas vão abrindo o coração e falando tudo que está lá dentro. Às vezes a gente até se assusta com algumas coisas que eles falam, mas é o que estava lá dentro. Mas o que é maravilhoso é que através dessa oração, através de colocar para fora o que está ali dentro, vai saindo toda aquela podridão, toda a amargura, toda a ira, toda a tristeza, todo o vazio, vai saindo e Deus vai encontrando espaço para falar com a gente. Sempre era assim nos Salmos. Você pode pegar lá, no começo eles estão bravos com a situação, estão irados, estão depressivos, estão com uma série de questões ali dentro e vão falando para Deus. E aí no fim do salmo eles terminam adorando a Deus. Por quê? Porque Deus foi conseguindo ministrar no coração daquelas pessoas. Agora imagina se no nosso coração tá tão cheio de sentimentos, sabe, de ira, de amargura, de rancor, de falta de perdão, ou de tristeza, ou de tantas coisas, tá tudo ali cheio disso, né? Como é que Deus vai trazer para nós a resposta, a cura, a mansidão, Como é que ele vai trazer o remédio que a gente precisa? Está cheio daquelas coisas. Vamos colocar para fora. E a oração, ela nos proporciona isso. É um tempo também de cura no momento da oração. Só que aqui, Calvino chama atenção, seja sincero. Aquilo que você está sentindo, você vai se surpreender quando você começar a falar. Você vai surpreender, falando, meu Deus, eu nem sabia que tinha esse sentimento aqui dentro, mas vamos colocar diante de Deus. E Deus, então, vai
agir, vai vir com a sua graça curadora, redentora, maravilhosa sobre nós, né? Mas é importante que não haja, que a gente fuja do fingimento e da falsidade. Aqui o autor ele até comenta dizendo assim que terapeutas eles falam que os únicos defeitos de caráter que podem nos destruir são aqueles que nós não admitimos, né? Como é que eu vou ser curado se eu não admito que estou doente? Como é que eu vou resolver uma situação que é recorrente na minha vida? Sabe aquela coisa assim? Nunca dá certo aquela situação. Nunca paro em emprego nenhum. Nunca consigo terminar o que eu começo. E assim vai, né? Situações que são recorrentes na nossa vida. E aí, só que aí a gente não admite. A gente sempre coloca a culpa no outro, justifica com uma série de situações aí, né? Eu tenho um monte de justificativa para explicar isso. Menos que o problema está aqui dentro, que o problema sou eu. Que o problema tem que ser levado a Deus para ser curado. Eu preciso encarar isso, né? E graças a Deus que a gente encara diante de um Deus que é amor, que é maravilhoso. Muitas vezes o medo, né, a vergonha ou o orgulho nos impedem de abrir o nosso coração a Deus. E aqui Calvino está dizendo: fuja desse fingimento, encare e seja sincero, seja sincera naquilo que você está abrindo diante de Deus, porque Ele já sabe. Mas Ele quer que a gente saiba, né? Não adianta eu achar que está tudo bem se tem coisa para ser curada lá dentro. Eu preciso encarar, preciso de cura. E aonde eu vou encontrar essa cura? Em Deus. Então eu vou diante dele, vou abrir o meu coração, por mais que seja difícil, por mais que doa em algum momento, é muito melhor doer naquele momento que vem a cura, do que viver a vida inteira com aquela coisa mal resolvida dentro da gente, que nos impede de realizar coisas fantásticas na nossa vida, não é? Mas vamos seguir. Aí ele chama atenção, né? Foge do fingimento, encara a situação para ser curado, para receber o perdão, para receber a graça de Deus. E ele fala, é crucial na oração, então ele coloca como um princípio na oração, né? A confissão e o arrependimento. Daí vem o perdão, daí vem a cura. Então, a confissão, você abrir o coração e confessar aquilo que está lá dentro. Pecados, sentimentos que têm destruído os seus relacionamentos, a sua vida, e buscar em Deus arrependimento, né? Mudança de vida, transformação. Então, para uma oração verdadeira, são cruciais confissão e arrependimento. E isso vai produzir, né, quando nós abrimos o nosso coração, vai produzindo em nós humildade. Por quê? Porque vai colocando a gente no nosso lugar. O orgulho, a presunção, ou muitas vezes até a vergonha de abrir o que está aqui no nosso coração, faz com que a gente se sinta que não tem nada de errado, que não tem nenhum problema, e isso vai trazendo um sentimento de orgulho, né? Mas quando a gente abre o coração e diz, Senhor, eu sou falho, eu pequei, eu errei aqui, eu falei desse jeito, eu pensei isso, a gente vai entendendo o quanto a gente carece de Deus, o quanto a gente depende de Deus. Se não for Deus na nossa vida, a gente é destruído. Se não é a graça de Deus sobre nós, que vai sobrar de nós? E isso vai, então, produzindo humildade. E aí, ele coloca aqui que para orar é necessário humildade. E quando nós oramos dessa maneira, a humildade vai sendo produzida em nós, né? E essa humildade, ela vai nos conduzindo à presença de Deus. Os nossos defeitos vão sendo expostos a Deus, né? É pelo sangue de Jesus, pela graça que foi alcançada na cruz de Cristo, que nós temos vida eterna, que nós temos vida abundante, que nós realizamos coisas fantásticas, mas é por Ele, não pela nossa força e nossa capacidade. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer, eu tenho defeitos, eu erro,
né? Não, mas eu estou em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Mas nós ainda estamos com a natureza de pecado, ainda pecamos. Não porque queremos, como o apóstolo Paulo fala, né? Mas nós pecamos, e quando pecamos, devemos correr a Deus arrependidos e pedir o perdão dele. E isso vai fazendo com que a gente compreenda quem é Deus e quem nós somos. As coisas nos seus devidos lugares. Perfeito é Deus, não eu. Quem não falha é Deus, não eu. Né? E se eu falho, eu busco em Deus para que ele me perdoe. E graças a Deus eu tenho a promessa de que quando ele me perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Aquilo não vem mais como cobrança, como peso, como culpa sobre a minha vida. Mas tem que haver confissão, tem que haver arrependimento. Né? Vamos seguir. Então, Calvino ele fala que essa humildade produzida quando nós abrimos de maneira sincera o nosso coração, essa humildade vai nos levando, nos conduzindo à presença de Deus, né? Ele fala que aqueles, como está em Jeremias 29, aqueles que buscam a Deus de todo o coração o acharão. Então, é buscar a Deus de todo o coração. Então, ele diz, a oração legítima requer arrependimento. Se eu for presunçoso e culpar as pessoas, né, pelos meus problemas, em vez de assumir a responsabilidade pelo que eu fiz de errado, eu não estou buscando Deus de todo o coração. Ah, eu fiz isso, mas foi por culpa de fulano, de ciclano, né? Ah, eu errei aqui, mas não foi bem um erro. Então a gente vai justificando. E essas justificativas são malignas, porque não produzem em nós arrependimento. Nós temos que encarar e nos responsabilizar, sim. Fui eu que fiz, errei e vou buscar em Deus. Porque eu preciso do perdão dele, eu preciso da graça dele, eu não vou carregar esse pecado, essa situação terrível, não. Mas eu preciso me responsabilizar. E isso é uma coisa bem interessante para a gente refletir no nosso dia a dia. Né? Será que a gente tem jogado a responsabilidade para as outras pessoas? Eu fiz isso porque você falou desse jeito. A pessoa pode ter falado de um jeito meio atravessado, mas se eu respondi, eu errei tanto quanto, né? Mas a gente tem a tendência de justificar. Não, eu só falei desse jeito porque olha o que você falou, olha o que você falou, olha a maneira como você falou. Eu só fiz isso porque olha o que você fez, né? O que é? É jogar a culpa para o outro e me eximir. Não, eu tô bem. Eu errei, eu fiz isso, mas não foi um erro, porque a outra pessoa é que me induziu. Tá errado, né? Se eu rebati, se eu falei, se eu fiz, fui eu, né? Fui eu. E aí, vamos assumir a responsabilidade, vamos assumir o pecado, vamos assumir a culpa. E assumir quer dizer o quê? Eu vou buscar em Deus. Espírito Santo, produz arrependimento em mim. Né? E quanto mais nós vamos fazendo isso, quanto mais nós vamos encarando os nossos pecados, os nossos defeitos, mais sensíveis e rápidos nós vamos nos tornando em se arrepender, em buscar o perdão de Deus, em buscar a graça dele. Reconhecer, né? Não jogar a culpa para o outro ou justificar, ser sincero diante de Deus, abrir o coração de maneira sincera diante de Deus. Então, para a gente terminar aqui, a oração, ela requer, né? Ela tanto requer quanto concede poderes para abandonar. Olha só, a gente vai terminar colocando algo muito fantástico que a oração produz em nós. Ela requer, quer dizer, nós precisamos ter quando vamos orar, mas ela também gera quando nós oramos. Então, quanto mais oramos, nós vamos tendo, e aí a gente vai orando de uma maneira muito mais profunda, muito mais eficaz. Vamos lá. Então, a oração, ela vai nos ajudando a abandonar a autojustificação, a transferência de culpa,
a autocomiseração e a arrogância espiritual, né? E aí, então, nós vamos vivendo, experimentando essa vida de oração plena, que vai se tornando cada vez mais rica e mais profunda. Que coisa maravilhosa, né? Que Calvino deixou registrado para nós. Olha quanta coisa a oração pode e Deus deseja que ela produza na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos essa vida de oração profunda e rica, né, em nome de Jesus. E para isso, que a gente cultive a cada dia, né, um relacionamento com Deus completamente sincero, sem máscara, sem fingimento. Que a gente encare as situações, não justificando, não jogando a culpa para o outro, mas encarando. Qual é a minha parcela nessa situação? Vou encarar? Vou levar diante de Deus e vou pedir perdão a Ele. Qual é a parcela do outro? Vou liberar perdão. Né? Que Deus produza em nós essa vida intensa, né? De oração, que vai produzindo em nós todos esses sentimentos tão preciosos, tão maravilhosos, tão necessários, para que a gente de verdade viva aqui essa vida plena que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pela tua graça, que é tão maravilhosa e que nos alcança. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo falhos, mesmo pecadores, o Senhor nos ama e o Senhor vem trazendo todo o perdão, toda a cura, toda a transformação. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós pedimos, Senhor, que o Senhor produza em nós todas essas coisas que nós estamos aprendendo na nossa vida de oração. Que a gente de verdade experimente essa vida rica e profunda na tua presença, na nossa vida diária de oração, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um aqui, pedindo que o Senhor alcance, que o Senhor traga sobre cada coração, meu Deus, toda paz, toda força, todo vigor, toda alegria, tudo aquilo que o Senhor tem para produzir em nós, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um de nós, vindo, Pai, de encontro a cada coração. E nós pedimos, Senhor, nos ajude a cada dia, um dia de cada vez, a termos essa vida tão maravilhosa de oração que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. E, se Deus quiser, na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.